só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora, muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. A partir de agora, na Educadora, Programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. 8h03, começa agora mais uma edição do programa Bastidores desta terça-feira, Dia dos Namorados. Olha só os coraçõezinhos atrás da gente, né? Coraçãozinho que está desde manhã em toda a programação da Rádio Educadora. Um abraço, um beijo a todos os casais apaixonados, mas o assunto agora é bem mais sério. O assunto é saúde pública, que é o maior gargalo das administrações municipais, estaduais e também um dos maiores problemas enfrentados aí pelo governo federal, a temerosa tabela SUS. E é sobre esse assunto que a gente vai falar neste momento, eu e a minha colega Renata Reis. Boa noite, Renata. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje nós temos muitos assuntos para discutir em torno do tema saúde pública. Nós vamos falar sobre a quantidade, né, de pessoas, são tantas as pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde, não é, Nani? Principalmente depois de 2014, quando o Brasil passou por uma crise econômica muito grande, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas tinham plano de saúde por conta dos seus trabalhos, né? Deixaram de ter o plano de saúde, migraram para o SUS e o que nós vimos aí nos últimos anos, hospitais superlotados. Que já era ruim. Exatamente. Ficou ainda mais grave, né, a situação do SUS, e você citou agora a tabela SUS nacional, que é de onde o governo federal faz os pagamentos dos procedimentos realizados nos municípios, não é? As pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde continua o mesmo. Aumentou a demanda, aumentou a quantidade de pessoas que precisam do SUS, mas os valores não aumentaram, não é? Então, nós vemos aí muitos serviços quebrados. Você acabou de falar sobre o hospital de Araras. Pois Não é. é? Tem muitos familiares em Araras e vi ontem no Facebook a população abraçando a causa, porque quando se fala de Santa Casa, né, Renata, as pessoas têm um apego realmente com o hospital. E toda a população de Araras em consternação, porque a provedoria também anunciou uma crise financeira sem precedentes, e aí toda a população se mobilizando nas redes sociais para tentar angariar fundos ao hospital. E esse é só
um exemplo de tantos outros aí. A Santa Casa de Piracicaba também passa por esse problema e aqui em Limeira não é diferente. Né? Não é diferente. O programa é Bastidores, nós vamos tratar sobre política por um bom tempo e saúde pública não deixa de ser um dos principais assuntos que devem ser tratados, sim, pelos agentes públicos. Estamos em ano eleitoral e todos devem conhecer a nossa realidade. E para isso, podemos já anunciar os participantes Com certeza. de hoje? Com Olha, certeza, Renata. nós temos aqui duas pessoas muito importantes para nossa saúde pública, mas também fiquem atentos, nós teremos participações aí, vídeos gravados. O Luizinho do PT Olha foi só. secretário da Saúde. E Luizinho foi... Luizinho. Foi no vídeo, Luizinho. hein? Bem estiloso. Teremos também a participação do Dr. César Cortes, também do médico Dr. Joaquim Raposo, Dr. Renato Salib Gulo. Eles fizeram uma análise aí sobre a situação da saúde pública. Conosco aqui no estúdio, José Roberto Piscinin, mais conhecido como Didi Piscinin. Boa noite, Didi, provedor da Santa Casa de Limeira. Boa noite, Didi. Boa noite, Nani. Boa noite, Renata. Boa noite a todo o público da Rádio Educadora. Principalmente ao programa nosso aqui, né? Com Eu certeza. falo que esse programa aqui é espetacular. Ah, O programa que bom. é nosso, é de todas as pessoas que querem o bem Isso. dessa cidade, o bem da... E a gente quer a participação, viu, Didi, da Não, população. é importante, Você é importante mande a sua isso aí. mensagem, o que você pensa sobre saúde pública, você é bem atendido, o que acha que tem que melhorar. Inclusive, a repórter Ana Paula Rosa, que trabalha com a gente, foi às ruas saber a opinião da população em relação a isso, porque, Didi, ser gestor da área da saúde, olha, é para poucos, né? Eu encaro com alegria, eu encaro com uma administração. Talvez eu vim para isso, eu não sei. É difícil me explicar das coisas que a gente faz, a gente cuida, mas é uma paixão, tá? É uma paixão que a gente tem. A Santa Casa vira paixão no coração nosso, mas eu acho que o mais importante é a gestão. Todo momento que nós falamos é gestão. A gestão tem que ser dentro da própria indústria, dentro da casa nossa, e na Santa Casa não é diferente, também tem que ter gestão. Não adiantamos nós hoje, todo mundo estão falando todo da 4.0 aí, que é a tecnologia. Nós estamos com muita tecnologia, não estamos sabendo aplicar as tecnologias que nós temos hoje. Então, o que nós temos feito hoje muito dentro da nossa própria Santa Casa, que eu falo é nossa porque é de Limeira, é do povo de Limeira e de quem precisa. Didi, até acho interessante você esclarecer melhor, não é? Nós vemos em tempos de redes sociais muitas pessoas fazem muitas críticas, né, aos hospitais, enfim, fala o hospital é público, não sei o quê. Mas assim, a Santa Casa não é um hospital público, não é? Não, a Santa Casa é um hospital particular. Eu chamo um hospital privado, porém com função filantrópica. Então ele passa, teoricamente, as pessoas falam assim, ele é público, ele não é. Ele tem uma administração totalmente virada particular. Mas nós seguimos o regimento do SUS, entendeu? Então as pessoas falam que nós somos... É um hospital particular, filantrópico, que presta serviço ao SUS. À população que necessita da saúde gratuita. Agora, Didi, como é que funciona essa questão da tabela SUS? Eu citei sobre isso agora na abertura do programa, para que as pessoas possam entender. Essa tabela é uma tabela de valores de serviços que os hospitais recebem do governo federal. Isso. Só que, na verdade, a conta não bate. O que é repassado é bem menor em relação à demanda. É uma conta de matemática, basicamente, Então, né? nós Falando bem de forma simples. Isso, nós vamos ficar brigando aqui, com certeza, uns 3 anos para nós tentar entender o que é a tabela SUS. Tá? Mas eu acho que a tabela SUS, ela entre todo o trabalho que nós fazemos, desde todos os colaboradores, dentro da própria Santa Casa, dentro da própria saúde, não só do município, a nível de Brasil. Eu acho o seguinte, cara, a tabela SUS, nós só sabemos reclamar. Eu peço perdão. Os profissionais de saúde, eu quero que entendam a minha visão. Nós, todo momento, reclamamos. Se eu falasse que há 13 anos atrás a tabela SUS é o mesmo valor hoje, era um espetáculo, por que não é um espetáculo hoje? Eu acho que nós estamos fazendo algum processo errado nessa forma.
Como o governo é humoroso, tudo lá é devagar, é lento, eu acho que nós deveríamos montar comissões e lá discutir sobre isso. E é difícil. Eu sei que você vai falar assim, não, mas eu sou um profissional. Eu trabalho o dia inteiro. Quem vai me pagar para mim ir lá? Esse é o preço que a gente paga para poder ganhar bem. A gente tem que defender aquilo que a gente também tem que ganhar bem. Eu estou dizendo ganhar bem, vamos falar assim, ó. Lógico, o médico quer ganhar bem, a enfermeira quer ganhar bem, o faxineiro quer ganhar bem, entendeu? O provedor quer ganhar bem, mas não quer ganhar bem na Santa Casa, mas ele quer trabalhar num trabalho meu do dia a dia, eu também quero ganhar bem. Todos nós queremos ganhar bem. A Renata quer ganhar bem. Então, o que nós estamos fazendo para isso? É isso que eu falo, nós temos que defender. Eu não vou falar que são teses, mas eu acho que eles são defesas de novos princípios não é cura, mas novos princípios de tratamento. A modernidade vem. O SUS está atrasado 13 anos. E aí? O que está atrasado? A atualização, a tabela SUS. A tabela SUS, assim, são valores estipulados pelo governo federal, que são repassados conforme a produção dos hospitais, é isso? A tabela SUS, ela tem uma obrigação. Ela fala assim, que é como referência. Ela fala que a tabela SUS é mais ou menos, ela é na faixa de... Eu vou dar um exemplo, assim, de R$4 uma consulta, tá? Mas, porém, ela como referência para nós, ela consegue, através de outra parte, ela consegue fazer ela tem um dinheiro, é um subsídio. Vamos lá. É um subsídio que ela tem na diferenciação da tabela SUS. A gente fala assim, ó, é um incremento. Tá? Mas é um incremento sem obrigatoriedade. Mas o governo vem mantendo. Esse é o grande problema nosso. Eu falo que assim, ó, nós recebemos o SUS sustentável do governo estadual. E é muito importante para a Santa Casa, porque se tirar o SUS sustentável hoje de nós, nós estamos bastante. Não estamos enrolados, estamos muito enrolados. Didi, não faz muito tempo você anunciou até a suspensão, não é, de determinados serviços, porque não estava dando conta. Não, é porque eu também, nós não estávamos recebendo o sustentável também. Era isso. Isso, parou. Na verdade, o sustentável nos dão para a Santa Casa em torno de quase 1,5 milhão por mês. Qual que é o volume de gente que passa pela Santa Casa? 10 mil pessoas dias de atendimento. Por dia? Por dia. Isso, pronto-socorro? Tudo, geral, desde exame. Internação? Desde exame, internação, tudo, cirurgias, 10 mil pessoas. Não só de Limeira? 95% é de Limeira. Isso sem contar, não é, Nani, a população que também recorre à humanitária, que é o segundo um outro hospital que também presta serviço ao SUS aqui na cidade. Dr. Paulo Sérgio, inclusive diretor da humanitária, está chegando para falar conosco sobre saúde pública, sobretudo nos hospitais aqui da cidade. Agora, Didi, a quantidade de pessoas que vão ao pronto-socorro todos os dias também é muito grande. É muito grande. Pra vocês terem ideia, hoje... Mas são tantas emergências e urgências assim? Nós não sabemos o que aconteceu em Limeira hoje. Nós estamos lotados. A Santa Casa, segunda-feira, e hoje está... a gente fala assim, está vazando pelo ladrão. É mais ou menos assim. Pra você ter ideia, nós não tínhamos maca para pôr as pessoas dentro do pronto-socorro nosso. Nós ficamos surpresos, não sabíamos. Mas isso acontece... Isso entre ontem e hoje não tinha maca? Hoje. Não é que não tinha maca. Estava tão lotado, estava tão lotado que não tinha. Eu falo que é excedente. Você tem um restaurante e você se prepara para atender 30 pessoas. E você deixa guardado no freezer lá mais 5 pratos, porque se eu falar 30 pessoas, 5 pratos é 15% a mais. Eu tenho uma reserva. Estourou a minha reserva, e aí... Tem as pessoas que falam, vocês não estão preparados? Estamos preparados. Nós estamos muito bem preparados para atender 30, com superávit de 20% a mais. De 30 foi para 36. Agora, você imagina, vocês são obrigados a atender 50 se entrar aqui. Eu atendo. Só para mim fazer uma consulta e dar uma receita é uma coisa. Agora, se precisar de internação. Se precisar de equipamento é outra. Eu não tenho 100 equipamentos. Eu uso 30 por mês, não tenho 100 equipamentos. Só para vocês terem ideia, para montar uma UTI NEL, um leito de UTI NEL, é R$600 mil.
Vamos montar um leito de UTI. Mas essa lotação... É R$600 mil. Mas essa lotação tem... você citou que não tem uma explicação, por exemplo, essa semana. E você percebe que tem épocas que o atendimento fica menor? Ou, por exemplo, final de ano, geralmente o atendimento é maior? Nas férias, o atendimento A gente sabe mais ou menos que existe uma variação. Por exemplo, o tempo. O tempo está se mudando, está mais seco. Começa a ficar frio, tem lota, fogos, né? está Posto ficando de saúde. isso, começa... As pessoas de mais idade começam a ficar mais doentes. Entendeu? E esse é um motivo. Tá? Esse é um dos motivos. E outros motivos são excedentes. Você vai falar assim, a população está cuidando menos da saúde. Não sei, pode ser. Eu não quero culpar. A gente tem que tirar... Vocês têm que entender o seguinte. Eu não tenho obrigação de estudar os perfis. Os perfis, assim, quem vai vir entrar na Santa Casa, não. Porque eu sou um prestador de serviço. Eu presto aquilo que eu sou contratado. Mas, ultimamente, nós estamos tentando fazer uma análise. Isso nunca... Não vou falar que nunca foi feito na Santa Casa, mas talvez é aquilo que eu falo, acabei de falar. Se nós não formos todos juntos e tentar comprovar que o SUS é inviável e nós, em Brasília, tentar se defender todo mundo junto, não vamos conseguir nunca. E é da mesma forma, não tenho obrigação de fazer análise de pesquisa de mercado. E hoje eu estou fazendo para tentar ajudar o poder público. Nós temos que fazer. Não é função nossa, mas eu vou ter que fazer para tentar ajudar. Se eu cuido mais de 80% da população de Limeira, a Santa Casa cuida mais de 80%. Assim, nós temos como obrigação de fazer isso. Nós temos que dar um perfil do que está acontecendo. Mas, Didi, se o hospital ele está no fim de uma escala de assistência em saúde, se a gente pensar que começa com a atenção básica, que é a consulta rotineira, preventiva, etc., e que na saúde pública é feita nas unidades de saúde, nos centros de saúde da família, etc. Se a gente pensar que começa aqui, depois os ambulatórios, etc., e apenas depois os hospitais, e os hospitais estão superlotados, vocês chegaram a analisar, eu me lembro de ter feito uma reportagem sobre esse assunto, de que pode haver uma falha na atenção básica, de uma maior prevenção aí com a população, que depende da saúde pública, ou falta uma melhor educação das pessoas sobre onde deve ser iniciada a assistência, a prevenção, etc. O que você acha que está faltando? Porque se os hospitais continuarem superlotados do jeito que estão, faltando verba do jeito que falta, uma hora pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, a gente não está falando de gestão aqui, a gente está falando de superlotação. Certo. O que aconteceu agora recentemente com o Hospital de Araras. E aí sim a população pode ficar na mão. Não, com certeza. Nós estamos trabalhando para isso. Você fala assim, logicamente, você vai falar assim, vocês não têm encrenca com a prefeitura? Mentira, temos sim. Todo mundo vai ter. Você vai lá para mim, dentro da minha empresa, algum fornecedor, você não tem? Tem encrenca com o fornecedor, sim. Só que não é encrenca. A gente fala encrenca, eu sou um cara muito prático, mas a gente tem algumas discussões. Mas isso faz parte. Faz parte do trabalho. Não é discussão de briga, é discussão de... Eu falo o seguinte, é CNPJ versus CNPJ. Não é Didi versus Mário, Didi versus, sabe lá eu, qualquer um outro aí que for. Não é. A gente fala de gestão. Eu tenho uma gestão, eu defendo um CNPJ. E o nosso prefeito também defende um CNPJ dele. Então, você está falando com a gente, porque eu estou falando de gestão pública, estou dando como exemplo, tá? Como prefeito. Mas essa boa relação que a gente tem hoje, cada dia vem melhorando, essa boa relação com a prefeitura, isso é importante. Só que a boa relação não é só a prefeitura. Eu tenho que ter boa relação com a prefeitura, eu tenho que ter uma boa relação com o Estado, eu tenho que ter uma boa relação no federal. Entendeu? Por isso a importância de ter um deputado, a gente vai falar sobre isso ainda também. Se eu falar do Miguel aqui, tu não faz. Mas não é verdade. Pô, o que o Miguel fez? Trouxe para Limeira ou para a Santa Casa? Nunca ninguém fez isso. Desculpe, já tentaram. Eu dei uma verba de 50. A quantidade que o Miguel trouxe até agora. E se Limeira tivesse um representante na Assembleia Legislativa, seria... Eu vou até falar, hoje eu tive uma conversa com o Miguel de manhã, o Miguel falou assim, eu quero uma emenda de melhoria para Santa Casa em outubro, vai se abrir, eu vou colocar uma emenda.
Ele falou assim, eu estando ou não estando deputado, vai ser da Santa Casa. Independente, ele falou. Então, você vê, o que é um gestor? Isso daí, eu falo assim, ó, vai defender ele, mas qualquer deputado que fosse entrar lá tem que fazer isso daí. Mas não se faz, nunca se... Eu, na história de Limeira, eu peço desculpa, mas eu não conheço. Eu não quero defamar, não. Eu só tenho 50 anos e talvez eu me interessei por política depois dos 30. Não por ser político, mas entender o que é política, tudo. Eu sempre pensei em trabalhar e eu esqueci política, que eu não acho. Até hoje, às vezes, eu falo com vocês nos bastidores que isso não faz parte do meu rol de trabalho. E não faz, entendeu? Então, a gente começou a ter um olhar para isso aí, porque eu passei a trabalhar nas áreas de assistência sociais. E eu preciso ter esse contato. Então, você vê as dificuldades. Agora, cabe ao povo Limeira ter ciência. Porque falar que eu... Desculpe, eu sou católico, tá? Mas eu não quero ofender ninguém. Falar que o meu eu sou obrigado a votar num limeirense. Eu sou limeirense e voto em limeirense. Eu falo isso, eu sou obrigado a votar no limeirense. Pode ser que eu nem gosto muito dele. Eu não sei quem for, mas eu tenho que votar no limeirense que tem chance de ser deputado. Ou que seja estadual ou federal. E nós precisamos disso para Limeira. E a gente ouviu o Miguel sobre isso, mas a gente não vai falar ainda deste assunto, Renata, porque a repórter Ana Paula Rosa foi às ruas essa semana e ela colheu depoimentos da população sobre a saúde pública aqui em Limeira, o atendimento que é feito, justamente nesse assunto que você falou, Renata, a atenção básica, né? Será que a prefeitura está dando conta do recado? Então, porque... Se nem secretário de saúde nós temos, Então, né? eu confesso, Nani, que eu ainda não vi a enquete da Ana Paula Rosa. Mas eu imagino que a população ela está insatisfeita, principalmente com determinadas questões como, por exemplo, alguns medicamentos. A fila dos especialistas. Principalmente os especialistas. A gente vê, pelo menos a impressão que se tem, que a clínica geral, pediatria, o básico das unidades, parece que caminha bem, principalmente com a chegada dos médicos cubanos aqui na cidade. Caminha bem. Mas o problema é quando há necessidade para encaminhamento a especialista. Aí o que acontece? Não acho especialista. Aí a pessoa, uma suspeita de algum nódulo ou suspeita de, não sei, algo grave. A pessoa, ela vê que ela não consegue passar pelo médico especialista, ela vê que ela não consegue daí ter os exames necessários. O que ela vai fazer? Ela vai correr para o hospital. Elas corre para a Santa Casa, corre para a Humanitária, né, Renata? Pois é, exatamente. E aí... Vamos ver, então, o trabalho feito pela repórter Ana Paula Rosa. O tema do programa Bastidores de hoje é saúde pública. Para isso, nós viemos à Policlínica de Limeira para ouvir a população a respeito deste assunto, que é um dos mais debatidos na cidade. Vamos saber o que a população pensa a respeito disso? Como está a saúde pública em Limeira hoje? Não está nada bem não, viu? Porque em abril eu fui na médica, ela pediu uns exames. Eu lutei aí e não consegui. 3 eu precisei pagar, sabe? E ficou ultrassom e estamos enrolando até hoje aí. Já vim 3 vezes aí, nada feito. Ela disse que não tem previsão, sabe? Diz que tem umas médicas que vai pedir demissão aí. Não tá nada bem não. Para mim tá 0, porque a gente marca um médico, é uma vida para conseguir uma consulta. Depois eles passam os exames, é outra vida. E remédio é um absurdo, então para mim a saúde tá 0. Para mim, melhorar foi só o atendimento do Hospital das Crianças. Tá meio complicado. Tá demorando o atendimento? Por demais. Você fica 2, 3 horas parado sem fazer nada. E enfermeira fazendo alguma coisa lá dentro, não sei o que eles estão fazendo. E quais são os exames que estão atrasados? Ultrassom. Que eu estou conseguindo aí até hoje nada. Quanto tempo que o senhor ficou esperando por um ultrassom? A ultrassom já faz um mês. Estou esperando. A gente vem aí, eles não... Está lotado, não tem mais lugar. Tem medicamento que falta aqui em Limeira? Sim, tem sim, porque agora mesmo estava com 3 meses que eu vim atrás de remédio para meu esposo, eu achei agora. Eu estava comprando na farmácia porque não tinha na farmácia pública. E qual era o medicamento que estava em falta? Acabei de pegar esse daqui, ó.
E esse daqui estava com 3 meses que não tinha na rede pública. Eu estava comprando, hoje eu fui na médica, pedi uma receita para mim poder pegar esse daqui para ele, porque não tem dinheiro. A vida que a gente tem já não tem dinheiro para nada. E ainda comprar remédio porque não tem na saúde pública. E este medicamento é para tratamento do quê? Ele tem esse remédio para poder dormir, porque ele usa remédio para próstata, ele usa remédio para pressão, colesterol, então esse é para acalmar. Tudo isso, muitos eu pego na rede pública quando tem. Quando não tem, é obrigada a comprar. Em relação a médicos, tem médico suficiente ou não? Aí falta, né? Falta bastante médico. E lá é um médico, você tem uma sala e um monte de gente, umas 20 pessoas paradas, e um médico já atendendo. Em relação à Santa Casa, mais demora no atendimento em termos de consultas ou de exames? De consulta. Você chega lá, é uma montoeira de gente, principalmente ali no pronto-socorro, né? Você chega lá com uma dor, você sai de lá com a dor 3 vezes doendo mais. E o senhor já teve que pagar por algum exame? Tive que pagar 2 exames, do estômago e do exame e do intestino. E o senhor teve que pagar porque a saúde pública não disponibilizava ou porque demorou muito? Tá, que eu fui lá na prefeitura, perguntei para ela se ia demorar, né? Falou, ó, não podia falar se ia demorar ou ia ser rápido. Pela ressonância eu imaginei, falei, preciso pagar, né? Então, para você, tem muito problema na rede pública hoje? Muito problema, muito mesmo. Na saúde e educação é o que está mais precisando. Pois é, muito obrigada, Ana Paula Rosa, o trabalho feito nas ruas de Limeira, Didi Piscinim. O que você acha? Ó, teve uma crítica aí à Santa Casa, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Aliás, ao lado do Didi, para quem está nos ouvindo e vendo, está Paulo Sérgio Hansen Martins, ele é diretor técnico da Humanitária. Muito obrigada, viu, Paulo, pela presença aqui. Didi, pode responder a enquete que a repórter Ana Paula Rosa fez e teve uma crítica também à Santa Casa. Eu acho que tá legal. Eu acho que todas as críticas são construtivas. O dia que você parar de reclamar porque você não gosta mais daquele local que você vai. Acho importante. Agora, são fatos. Você vai falar assim, ó, ela foi lá lotada. Realmente a Santa Casa é lotado. Talvez você vai falar assim, tá com problema na saúde básica de Limeira, eles vão para lá. Eu gostaria até de saber, você vai falar assim, ó, por que essa senhora foi lá? Estava com uma dor de cabeça? Tinha que estar no hospital de média e alta complexidade. Isso já era para ter sido tratado num posto de saúde. Estava com gripe? Tinha que estar. Então, essa é a dificuldade. Todo mundo vão lá, isso é a dificuldade. Porque a Santa Casa tem um custo alto. Porque ela é de média e alta complexidade, ela não faz baixa. Não quer dizer que quem faz baixa é ruim, mas é especialidades. Então, a gente fala de especialidade, isso é complicado. Até o doutor Paulo pode até falar mais que ele... Da Humanitária, ela também anda superlotada, doutor Paulo, boa noite. Sim, eu não sei quanto que está lá a média de atendimentos, mas na Humanitária hoje... boa noite. Boa noite, doutor. Me desculpe, essa vida de cirurgião é sempre muito complicada. A média de atendimento lá são 7 mil, então, por mês. Dá uma média de mais de 200 atendimentos por dia para 2 médicos. Então, são 100 para cada médico, em média, né? É muita coisa. Mas, como o Didi estava falando, a demanda é muito alta e realmente muita gente procura operar da Santa Casa. Como ele falou, a complexidade é mais alta, que às vezes, talvez, não devesse estar lá, né? Talvez, provavelmente, e acaba até tomando um pouquinho do lugar daquele que tem uma complexidade mais alta. E com a evolução, a gente vê que nos últimos tempos, muita gente saiu, teve aquela demanda que veio de plano de saúde, pessoas que perderam o plano de saúde por conta de crise econômica, situação política do país, e eles migraram para a rede pública. Então, essa demanda aumenta mais ainda, né? Acaba aumentando bastante. Então, eu creio que se da Humanitária está com 7 mil, da Santa Casa, eu acho que dobra, talvez, provavelmente. Mais ortopedia que a Humanitária não atende, essa demanda deve ser bem mais alta. Então, é muito difícil você conseguir atender da melhor maneira a todos, como esses casos que às vezes não são para a localização em que eles estão inadequada, mas acaba trazendo insatisfação, que é uma coisa que ocorre até nos convênios, né? A gente vê isso até em pronto atendimento de convênio. Também pela demanda aumentada, né?
Muito bem, agora 8 horas e 31 minutos, a gente vai falar, Renata, Dr. Paulo, Didi, você que está nos acompanhando, ouvintes e também os internautas, a gente vai conversar com a Juliana Leite, ela é professora da FCA, da Unicamp, do curso de Administração Pública, professora doutora do curso de Administração Pública da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, e ela tem estudos técnicos justamente na área da saúde e outras também. Juliana, muito obrigada pela participação no programa Bastidores. Nós estamos aqui falando sobre saúde, está com a gente aqui o provedor da Santa Casa, o Didi Piscinin, também o diretor técnico da Humanitária, e nós acabamos de fazer uma enquete com a população e as reclamações são muitas em relação à saúde pública. Hoje, qual que é o modelo ideal para que a população possa ser atendida com o mínimo de dignidade? Juliana, boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite, participantes do programa. Boa noite, ouvintes da Rádio Educativa. É um prazer participar com vocês de uma discussão tão importante quanto a saúde pública. Hoje, esse ano, a gente faz 30 anos, né, da nossa Constituição de 88, que foi a Constituição que instituiu a saúde como um direito de todos. Foi a Constituição que colocou a saúde como um direito universal. Antes dela, só tinha direito à saúde gratuita quem tinha carteira assinada. Era o INAMPS, né, na época. A partir de 88, mais de 50 milhões de pessoas foram incluídas no sistema público de saúde. Então, imaginem o desafio que é organizar um sistema complexo dentro dos 3 níveis, federal, estadual e municipal, com a inclusão de mais de 50 milhões de pessoas e com a transferência da competência para o município e para os estados oferecerem e gerirem os serviços de saúde. Então, é um desafio muito grande, a complexidade do sistema. Dentro de um cenário em que o Brasil está mudando o seu perfil epidemiológico para doenças crônicas, né, que são doenças que acompanham a vida das pessoas por anos e anos e são custosos em seus tratamentos. Então, a questão do financiamento do sistema, ela não acompanhou essa questão da universalidade. Então, universalizou, mas os investimentos para essa universalização ficaram muito aquém dos necessários. Né? No Brasil, o investimento público em saúde é $480 per capita. Em outros países da América Latina, como Argentina, Costa Rica, Uruguai, é tudo acima de $800 per capita. Então, a gente tem um estrangulamento muito grande do orçamento público para a saúde. Por isso que a questão da gestão entra muito em pauta. A gestão precisa ser ultra eficiente, já que os recursos são absolutamente escassos, né? A gestão precisa equilibrar a administração de meios, que são recursos humanos, materiais, financeiros, prédios, hospitais, remédios, com a administração dos fins, que é a gestão clínica propriamente dita, os atendimentos, os exames, cirurgias, e tudo numa escala que é gigantesca, né? Então, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, qual é o modelo mais eficiente, mas existem estudos que dizem que o principal ponto é melhorar o atendimento básico. Eu estava escutando um pouquinho agora os colegas falando antes de mim, não dá para a pessoa que precisa de um atendimento básico chegar num atendimento de média ou alta complexidade. Por isso que é importante o fortalecimento da atenção primária, que é a porta de entrada do sistema de saúde. É para lá que as pessoas chegam em primeiro lugar. É esse sistema primário que vai segurar a maioria da população que tem problemas mais simples, para elas não chegarem nas filas da média e alta complexidade sem necessidade. E isso significa fortalecer a estratégia de saúde da família, que é aquela estratégia territorializada, em que equipes multidisciplinares conhecem os seus pacientes, porque eles fazem parte do seu território, e a saúde passa a ser cuidada, né? E não a doença. E também a questão da coordenação do sistema, né? da integração do sistema. O cuidado, já desde a lei, desde a Constituição e da Lei Orgânica em Saúde, o cuidado precisa ser integral, né? Ele não pode ser fragmentado. Então, a criação, por exemplo, de linhas de cuidado está sendo uma inovação muito
muito positiva para os sistemas. Quando a pessoa entra com uma coisa que é bastante comum, uma pessoa que está com diabetes, então ela chega na atenção primária e ela já tem um caminho a ser percorrido dentro do sistema que está pré-estabelecido. Isso é a linha de cuidado. A pessoa não vai ali, aí mandam ela para outro lugar, aí vão fazer um exame, aí falam, não, esse exame a gente não faz. Existe uma linha de cuidado para aquela doença crônica que está bastante comum na população, e aí a pessoa já segue esse protocolo dentro dessa linha que traz uma eficiência para a gestão clínica. Eu acho que mais ou menos isso era o que eu tinha para contribuir. Professora, aqui é a Renata, quem fala. Muito obrigada pela participação da Rádio Educadora. Pelas suas pesquisas já realizadas, eu não sei se aqui em Limeira também, especificamente, a senhora já fez algum estudo em saúde pública, mas assim, o que pode explicar que muitas das pessoas vão direto à porta do hospital? É mais por desconhecimento dessa linha de assistência, é por desinformação. Ou porque não está funcionando o posto de saúde, então, né? é muito culpa também, quando a gente fala em atenção básica, responsabilidade da prefeitura. É muito culpa também da prefeitura de ampliar o conhecimento à população, de mostrar à população de que, olha, você tem uma doença crônica, é por aqui que você vai primeiro, não deixa piorar para ir ao hospital. Ou a população acha que é mais cômodo deixar, se piorar, eu vou para o hospital. Como explicar, professora? Sim, Renata, eu acho que passa bastante pelo que você falou. Passa pela concepção em geral do que é o cuidar da saúde, né? Então, tanto a prefeitura, o Estado em geral, né? Quem está oferecendo os serviços, quanto a população, não tem essa noção do cuidar da saúde, mas sim do cuidar da doença. Então, tem um modelo mental geral, né, que pensa que a saúde, na verdade, é cuidar da doença e não da saúde. E é por isso que uma das coisas principais que eu falei para o melhoramento da gestão é o fortalecimento da atenção primária, das equipes que vão no local, na casa e cuidam da prevenção da saúde das pessoas. Mas eu acho que também tem a ver com outro ponto que você tocou, que é esse da comunicação com a população, né? A prefeitura, muitas vezes, ela peca em comunicar, em informar, em educar a população para que ela mesma se beneficie do sistema e não gere essas controvérsias da pessoa buscar um serviço que nem tem aonde ela está indo buscar e ela se sente mal atendida, desamparada e etc. Muito bem, conversamos então com a Juliana Leite, ela é professora da FCA, do curso de Administração Pública, professora doutora e tem pesquisas justamente nesta área. Juliana, muito obrigada pelos esclarecimentos e uma boa noite para você. Boa noite, obrigada eu. 8 horas e 39 minutos de Piscinim. Muito interessante, né? Essa visão universitária, né? E é basicamente aquilo que a gente falou desde o início do programa, né? Ou seja, a tabela, né, os repasses estão defasados. Aí a Renata citou a crise econômica, muita gente saiu do plano de saúde, migrou para o SUS. E ainda tem essa desinformação, né? As pessoas procuram um hospital que está lotado, de repente, porque está com dor de cabeça. É difícil. Na verdade, uma coisa que mais ela falou, e eu acho que é importante, é a educação. E às vezes a pessoa não tem culpa, a gente não tá... Às vezes a pessoa não sabe para onde ir e vai direto para Santa Casa, para a humanitária. A gente, como Santa Casa, é que nós estamos sem recurso. Nós ficamos sem recurso. O pouco que sobra, nós fazemos para a população. Mas eu entendo, eu como um gestor de Santa Casa, como uma obrigação de ter um folheto, um caderno, 2 folhas, um jornalzinho na Santa Casa informando a população quais são os direitos e deveres deles e nosso. Porque nós, como gestor, nós como um hospital, nós também temos direito. Nós temos deveres, nós também temos direitos. Entendeu? E o público, que a população também tem. Ela tem os direitos dela, mas também tem os deveres dela. Então, quando nós começarmos a se alinhar nisso daí, as coisas vão começar a se melhorar. Doutor Paulo, o que falta na sua opinião? Eu acho que essa questão dessa desorganização relativa do atendimento é mais ou menos isso, como ele falou. As pessoas buscam, eu acho que é uma questão multifatorial.
Você vê que é muito, eu não tinha esse dado, é bem interessante. Você viu que a relação do quanto o governo gasta per capita para a saúde não é muito diferente do que se arrecada nos convênios, não. Tá dando, eu fiz a conta aqui, $800 per capita. Tá dando isso nos países, ela se torna nos países desenvolvidos, né? Tá dando mais ou menos aí R$3.000 por ano. Quanto gasta uma pessoa na faixa etária de 30 anos aí com convênio? Vai gastar mais ou menos isso. Então é muito próximo. Então falta a otimização desse dinheiro, né? Aquela coisa, esse dinheiro chegar ao destino final, né? As Santa Casas, as instituições que dão atendimento. Falta essa orientação, falta essa organização, porque nesse meio do atendimento, da atenção primária até chegar à Santa Casa, se perde muito dinheiro. E essa questão, o paciente vai lá para uma cefaleia quando deveria ter sido resolvido na rede pública. Eu sou concursado pela rede pública e eu vejo isso no dia a dia. Às vezes o paciente passou por uma unidade primária e uma coisa que poderia ter sido resolvida lá, por exemplo, uma gastrite. O médico que atendeu, o colega que atendeu, perde o tempo da consulta para fazer um encaminhamento para o gastro, para tratar uma gastrite, que isso daí é uma coisa que se resolve na atenção básica. Eu recebo, todos os dias que eu atendo, assim, 1/4 dos atendimentos são encaminhamentos que não precisavam ter vindo. No caso, eu sou cirurgião concursado. Isso onde? No postão, por exemplo. No postão. Eu sou concursado e eu atendo lá no postão. Então, às vezes, no meu caso, eu sou concursado como cirurgião. Então, eu faço pré-operatório e vou fazer a cirurgia desses pacientes, que é uma demanda altíssima. Somos em 4 lá, mais a Santa Casa que atende, não consegue dar vazão, porque a demanda é muito alta. E você vê que mesmo com a demanda alta, para você ter uma ideia, nós deve ter, só ali no postão dos pacientes que estão aguardando cirurgia, deve ter pelo menos uns 800, 600 dessas cirurgias básicas, não cirurgias complexas como são feitas na Santa Casa, mas também são feitas, porque a Santa Casa, se não fizer, a demanda não anda também. Mas tem como colestectomia, que é cirurgia de retirada da vesícula, cirurgias de hérnia. Então ali, no meu caso, por exemplo, eu vejo que você não consegue dar vazão a essa demanda, que é muito alta, são poucos profissionais. E aí ainda vem aqueles encaminhamentos da rede primária para tratar gastrite, coisa que qualquer médico da atenção básica poderia ter resolvido, mas ele perde mais tempo para fazer o encaminhamento do que para tratar lá. E isso vai, e do mesmo jeito que vem essa desorganização para chegar numa atenção lá para uma triagem com um especialista, acontece nessa falta de orientação. Ó, não procure a Santa Casa, não procure humanitária, o médico da rede básica tem que resolver isso, mas geralmente ele gasta mais tempo fazendo um encaminhamento. É uma coisa absurda. Encaminhamento é a coisa que mais acontece na rede. A gente vê que lá no postão mesmo tem muitas orientações lá de consultas desmarcadas, que realmente são várias, acho que em torno de quase 15% a 20% das consultas são pacientes que não comparecem ao dia da consulta. Talvez esse também é um grande problema, né? Não comparece, não avisa. Sim, não avisa. Talvez porque tem essa orientação, eu vejo que a gestão atual tem se empenhado nisso lá, porque eu frequento todo dia o posto e vejo, mas eu acho que é uma questão multifatorial. É como otimizar o atendimento, organizar a relatividade do atendimento nos seus graus de complexidade adequados. Fala, Didi. O Didi precisa falar alguma coisa. Não, mas é verdade, é o que ele falou, é responsabilidade. Não é só responsabilidade. Você viu que todo mundo culpa só a Santa Casa. Ou, perdão, a humanitária que seja. O órgão que faz. Mas quando vem da parte dela, o compromisso dela tá lá, ela marcar, ela não vai... Com certeza. Tem a culpa da população também, com certeza. Se falar em 20%. Não é pouco, não. É bastante. Isso realmente acontece. Não é questão. É uma questão, eu acho que é uma questão cultural que nós temos que começar a mudar. Já no início, quando a nossa amiga fez a entrevista... Ana Paula. Eu sei que a gestão pública é difícil. Eu não conhecia a gestão pública, talvez eu falava a mesma coisa, igual os ouvintes, os clientes da rádio reclamou. E hoje eu estou do outro lado, eu estou conhecendo. Isso falta divulgar. É difícil para um gestor público colocar uma licitação. Ele coloca uma licitação, fala que daqui 3 meses sai. Vai um cidadão lá, ele impugna a licitação por algo justiça errado. Aí vai mais 3 meses. Imagina, e aí? Ele não tem ação, o dinheiro é público. Só para vocês terem ideia, hoje a Santa Casa mudou, as leis mudaram. Hoje, se eu receber da Santa Casa 1% só dinheiro público, eu respondo pela lei do poder público, igualzinho o prefeito. Só recebendo 1%. Mais nada. Pode responder por improbidade. Por improbidade. Né? É exatamente isso aí. Então, você mudou. Então, você vê a dificuldade. Eu sou obrigado a fazer licitação. Hoje, você vai assim, ó, eu consegui uma verba de X um deputado. Com certeza, eu vou comprar o melhor equipamento. Não vou comprar o mais caro, mas vou o melhor, que eu consigo dar manutenção. É com responsabilidade. Eu sou obrigado a abrir um edital eletrônico e comprar o mais barato. O mais barato pode vir um xing-ling lá, né, doutor? Que sempre tem. Vem aquele lá e eu sou obrigado a engolir aquele xing-ling e você é responsável pelo porque cliente. Era mais barato, né? Porque era o mais barato.
Então, é uma dificuldade. É uma dificuldade do gestor. Eu daria uma oportunidade para o gestor, eu daria uns 6 meses para ele. Você vai assim, por quê? Eu acho que o gestor, não tirando a classe médica, mas eu acho que o gestor deveria ter um bom diretor. Tá falando do Gil? Do Gil. Edson Moreno Gil, que é o secretário interino de saúde. E ele como administrador, é uma coisa, porque o administrador, ele faz a logística da coisa, mas ele precisa de uma pessoa do lado dele, fala assim, ó, mas para mim fazer essa logística, fala assim, ó, isso aqui você tem problema, pode acontecer isso, como vai fazer? Então, ele é um cara que sabe fazer logística. E o que é a logística? É desde o início do seu problema até o resultado final positivo, a cura dele, da melhor forma possível. Porque do jeito que está hoje, nós damos uma volta, né? Eu falo que a parte, perdão, médica, é a parte hospitalar, a parte da cura da medicina. Eu falo que parece um italiano. O italiano começa a falar assim, né, e dá uma volta no mundo para falar a mesma coisa que a gente às vezes fala numa linha reta. Esses trâmites legais, né? É isso aí. Então, geralmente engessam muito o sistema, né? É o que ele falou. Você vai, às vezes, tentar fazer alguma coisa, não que não tenha que existir o trâmite legal, né? Porque é uma forma do sistema também se proteger contra a fraude e tudo. E que em cidades menores, Limeira não é tão pequena assim, mas são coisas que a gente não vê acontecer. Mas cidades maiores, você vai ver a saúde pública no Rio de Janeiro. Olha a situação que está. Então, assim, se a gente for pensar, eu estava falando agora com o Didi aqui, compara, claro, não vamos nem comparar com o Rio de Janeiro. Eu trabalho em outras cidades que não são do nosso estado e outras cidades que não são Limeira. Eu não conheço, eu não tenho vínculo político partidário com ninguém, então eu fico à vontade de falar isso. Eu não conheço nenhuma cidade, pode até existir, com certeza, mas que tenha um atendimento público de qualidade, como eu vejo hoje em Limeira. Claro que tem muito a desejar, falta muita coisa, essa logística que eu falei é uma questão muito fatorial, é uma questão de cultural, uma questão de atendimento, questão também da parte médica, como eu falei, não resolver às vezes na unidade básica, uma coisa que não precisaria chegar ao postão, não precisaria chegar ao especialista, não precisaria chegar à Santa Casa, e aí vai se onerando, o mesmo paciente faz o mesmo exame 3 vezes num semestre. Isso quando não é um exame caro, como tomografia, ressonância. Então, você vê que às vezes o gestor quer fazer, mas está engessado. E se ele fizer fora do padrão, que o Ministério Público ou mesmo o Tribunal de Contas vá depois causar algum questionamento, ele vai ter que responder legalmente e de forma... A gente tem visto aí as coisas que acontecem na política, né? Como se responde, está se respondendo. Então, tem que se tomar cada vez mais com medo. Às vezes, o gestor não consegue fazer a ação que deveria. Mas se tem paciente que faz 1, 2, 3 vezes no semestre, porque também falta a organização do próprio gestor. Sim, sem dúvida. É como eu falei, é multifatorial. Falta muita coisa para organizar o sistema. É complexo, como a colega falou aí nas pesquisas dela, mas é possível, né? E é aquilo que eu falei, que ela citou. O que se gasta não é muito diferente do que se gasta com convênio. Então, dá para fazer, porque os convênios estão aí fazendo. Claro que também geram reclamação, geram problema, mas se consegue fazer. Então, se otimizar, isso prova que dá para atender igual a um convênio, porque o dinheiro é muito parecido, pelo que ela falou, e eu nem sabia desse dado, é muito parecido. 8 horas e 49 minutos, muitas participações dos ouvintes, a gente já vai ler, Renata, mas antes a gente vai falar do Grupo Bom Pastor, que comercializa planos de assistência funeral com benefícios em vida, uma estrutura sólida, profissionais qualificados e mais 37 anos de experiência. A Bom Pastor oferece amparo que você precisa nos momentos mais delicados da vida, que é quando perdemos um ente querido. O cliente Bom Pastor tem descontos em parceiros nas áreas de saúde, odontologia, estabelecimentos comerciais, farmácias, academias, óticas e muito mais. Conheça os benefícios em vida que a Bom Pastor oferece aos seus clientes. Ligue 0800 17 7227, 0800 17 7227, ou então acesse grupobompastor.com.br. E as informações sobre a Bom Pastor na nossa página, né, Renata? Na nossa página, você também pode curtir a página do Grupo Bom Pastor, tem muitas informações, inclusive de promoções muito interessantes lá. Não é, Nani? Com certeza. E as participações, Renata? Olha, no WhatsApp várias também, muitas participações aqui. Se você viu? usa o Sistema Único de Saúde, usa os hospitais que prestam serviço ao SUS, fica à vontade para fazer seu comentário, para tirar sua dúvida. Nosso programa vai até as 9h30 da noite, ainda tem muitas participações aqui. Agora, a Sandra Marabeck manda boa noite para nós. Um abração, Sandra, a você. O Rodrigo Heidman também manda boa noite.
noite. O Ricardo Tiago Salati, acredito que ele seja enfermeiro. Boa noite, ô Ricardo, obrigada por acompanhar o nosso programa. A Isa Depilações também manda boa noite. A Cidinha Silva, o Edilson Scami, o Wagner Rodrigues, o Nelsinho Ferraz diz assim, viu, Didi? Didi, continue lutando por Limeira, pois é o que precisamos e conte com minha ajuda. Nelsinho Ferraz. Obrigado, a Nelsinho. Bernadette Gropo também. Boa noite, meninas. Bernadette Gropo, da Boa Vista. Ela lembra do amor dela hoje, Dia dos Namorados. Com certeza. Um abraço para o meu eterno amor, Aguinaldo. Estamos ouvindo. Assunto polêmico. Beijos, Bernadette. O Elcio Silva, ele diz o seguinte: problema de saúde pública hoje passa pelo debate da dívida pública e do tripé macroeconômico. Sem isso, o debate fica em divagações. Concorda, doutor Paulo? Acho que sim, com acho essa que é por aí. afirmação? Acho que é por aí. Tem que ter esse equilíbrio aí, senão a gente não consegue fazer esse gerenciamento, provavelmente. Sirene José Júlio Souza também, a Silvana Agens, a Shirley Santos, ela fala, ai Deus, só Deus Renata, na causa. Só Deus na causa. Ela tá dizendo aqui, viu, Renata, mais um pouquinho em cima, ela disse que ela foi procurar um postinho para ela e para a filha, que está com muita dor, e ela só conseguiu consulta para 3 meses depois. Olha só. Poxa vida, viu? Aí ela... Ó, eles vão ficar bravos, ó. Vai pra Santa Casa, vai pra Humanitária, o que vai fazer? E vai esperar 3 meses. Mas olha, Nani, eu acho que depende também muito do posto de saúde. Eu acho que depende também muito da coordenação do posto de saúde. Eu frequento algumas unidades de saúde, eu vejo que em algumas há agilidade sim, em outras há relatos de que não. Então, eu acho que também depende muito da dinâmica de cada posto de saúde. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, elogiarem o posto de saúde de Nova Suíça. Agora, existem outros postos de saúde que sempre têm reclamações. Então, a gente vê que fica muito clara essa falta, muitas vezes, de organização mesmo, né, doutor Paulo? Isso que o senhor estava falando. Falta organização na atenção básica e, quando não há, acaba desembocando nos hospitais. Também a Mariana Cavalcante manda boa noite, a Maria Rocha, o Alaelson Lourenço da Silva, o Valdeci Nice Ramos, o Eurípides Lance, a Helena Pedrolo, a Cleide Alves Passos, muitas pessoas, viu, Nani? A Mariana Valente, o Wilson Bardini, Valdir Montador, enfim, muitas pessoas. O Wilson Bardini diz assim, Didi é uma pessoa que luta muito mesmo para a nossa cidade. Didi, ó, aí, tá a torcida aqui, do Didi. Olha só, o Neto da Nova Suíça, pelo WhatsApp, no 992225124, ele está dizendo o seguinte: como pode estar bem a saúde se o secretário tem que bater escanteio, correr para cabecear e ainda fazer o gol, né? Diz o Neto da Nova Suíça, falando sobre a falta de um secretário de saúde. Na verdade, o Edson Moreno Gil, ele é um soldado do governo, né? Atua no gabinete também, né? Que é uma parte totalmente política. Ele é chefe de gabinete. Chefe de gabinete e agora também secretário interino da saúde. Eu volto a falar, nós temos que ter pessoas novas. Nós vamos sofrer no comecinho, mas eles vão entender a nova política de trabalho, né? Eu não tô dizendo que todo mundo vem, porque gestor é cada 4 anos, o duro é continuar a gestão, né? Ninguém quer continuar a gestão do outro. Esse é o grande problema nosso, né? Muito bem, vamos ver agora, vocês que estão nos acompanhando, o programa Bastidores, que debate saúde pública. Nós pedimos o depoimento de vários médicos aqui de Limeira e também de ex-secretários da saúde para dar um panorama aí sobre a situação de Limeira e se há solução, né? Se há luz no fim do túnel. Vamos conferir agora o depoimento do ex-secretário de saúde de Limeira, o Luizinho do PT, foi secretário durante o governo Paulo Radiche, já participou também do programa 2.1, quando nós fizemos um debate falando sobre petistas, enfim, a situação do país. Foi um programa muito bom. E Luizinho fala, então, sobre a questão da saúde pública. Vamos acompanhar. É um prazer falar com você de novo, também a Nani, também o Didi, também o Paulo lá da Humanitária. Tenho muita gratidão com Limeira, muitas saudades, aí fiz muitos amigos aí nessa cidade maravilhosa. Cumprimentar a todos. Dizer, Renata, respondendo
diretamente a sua pergunta aqui que você me fez, o que falta para a saúde ser universal, como deve ser o princípio do SUS. Olha, alguns países vinculam as suas receitas, especialmente das riquezas que têm minerais, por exemplo, à saúde. Como o Canadá, não estamos inventando nenhuma regra nova. O Canadá, por exemplo, vincula o nióbio, que é um minério caríssimo, à saúde. A presidenta Dilma tentou fazer isso aqui no Brasil também, vinculando 25% das receitas do pré-sal à saúde e também à educação, mas a educação, especialmente universitária, ligada também à saúde, como é o caso, por exemplo, de Limeira, que a Santa Casa recebe estudantes do ensino superior, no internato, e o hospital recebe mais recursos. Também é relacionado à saúde. Então eu penso que é preciso vincular receitas das riquezas minerais. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu defendo é que nós deveríamos ter o SUS de fato universal. Nós já atendemos 80% dos casos de saúde no Brasil no SUS. 97% dos casos de oncologia, de câncer, por exemplo, também são atendidos pelo SUS. Ora, se nós já atendemos a maioria, deveríamos trazer também toda a saúde privada para dentro do SUS. As pessoas que têm mais condições financeiras, as pessoas mais que têm riquezas, também deveriam ser atendidas no SUS sem nenhum problema. Assim aumentaríamos também aqueles que defendem o SUS. Aumentaríamos o exército daqueles que defendem o sistema universal. O SUS é, sem dúvida alguma, o sistema de saúde mais bem pensado no mundo. Pode não estar funcionando como deveria ser, mas as suas bases são as melhores do mundo. É universal, ninguém pede nenhum documento, ninguém pede nenhuma contrapartida quando você vai no SUS. É um direito universal do povo brasileiro. O SUS, devemos lutar e brigar por ele. É o melhor sistema de saúde do mundo. Precisa funcionar e nós temos riquezas minerais, especialmente as riquezas minerais nossas, que é de propriedade de todo o povo brasileiro. Tudo que tem nesse país pertence igualmente a todos nós, então deveríamos vincular especialmente tudo que nós pudermos à saúde para termos uma saúde de qualidade para todos nós. Saudar a todos aí, desejar felicidades aí à Santa Casa, à Humanitária, 2 hospitais qualificados, com uma gestão de excelência aí. Eu vejo dificuldades nas Santas Casas por todo o Brasil, especialmente Santas Casas, aí funciona muito bem. Parabéns, grande abraço a vocês todos, Renata, Nani, Bruno e Caio. Grande abraço. Obrigada, Luizinho, né? Sempre sendo direto. Ele falou algo polêmico ali, né? Trazer a saúde privada para dentro do SUS. O que vocês acham disso, Didi e Dr. Paulo? Dá conta, né? Não consegue, né? Eu acho que é o livre-arbítrio de cada pessoa. Eu acho que não existe uma necessidade disso. Eu acho que a gente sempre fala assim, aonde é igual nós, vamos falar setor privado, é igual eu com a minha empresa, onde eu tenho uma falha, nasce uma empresa para cobrir minha falha. É assim que vai funcionar sempre, entendeu? Eu jamais vou conseguir fechar um bloco, nós somos democratas, né? Doutor Paulo também. Sim, já tem, na verdade o SUS até estava falando aqui com o Didi, até se você atender um paciente do convênio no SUS, o governo cobra depois, né? Ele acompanha isso muito lá e cobra uma tabela muito mais alta do que o próprio convênio gastaria se terceirizar serviço para outra instituição de convênio. É assim, um valor... É quase 5 vezes, né? Bem alto. Muito alto. Então, se tiver um paciente que tem convênio e cai no SUS lá por uma razão ou outra, por um trauma, de repente não se acha, ou o convênio dele não tem naquela cidade, aquele convênio vai pagar. Demora a cobrança, às vezes acho que 1 ano, até mais, né? Mas essa cobrança vem alta. Então, mas na maioria das vezes é um atendimento desse ocasional, por um trauma, um acidente, alguma coisa. Mas já existe, quando ocorre isso hoje, o SUS faz o contrário, ele penaliza a instituição que atendeu, porque ele cobra bem mais caro. O doutor Paulo, o senhor atua então também não só na humanitária, né, mas é também servidor público aqui em Limeira. E essa questão da falta de remédios, por que há tanta dificuldade? A gente contata a prefeitura fala, mas o laboratório não tem o sal, né? É sempre essa mesma discussão, que a gente sabe que isso
É um problema, isso realmente acontece, mas não tem como dinamizar, a prefeitura fazer um estoque, enfim, porque a doença não pode esperar, nem a dor, enfim, e tem remédios que são de alta complexidade também. Por exemplo, às vezes antibiótico, eu não sei como é que é essa parte, como é minha área cirurgia, então não tem tanta questão de problema com prescrição. Mas essa eu acho que parte um pouco daquela coisa do engessamento por não conseguir, porque você vai comprar uma medicação que está em falta, você tem que licitar. Se for compra de emergência, você vai ganhar um processo do Ministério Público depois. Se você comprar de emergência. Mas então, aí não seria o caso de nossos políticos, de repente, pensarem em alguma forma pensarem, sei lá, eu não sei como, não sei de que forma, eu não me candidato, porque eu sei que eu não tenho competência para isso, mas o que eu vejo, assim, não tem como fazer algo, então, que mantenha uma fiscalização rigorosa, né, para que sejam impedidas todas as formas de irregularidades e fraudes, etc. Mas permita que o poder público não deixe faltar ao cidadão, porque se faltar, sabe o que acontece? Vocês sabem muito melhor do que eu. A pessoa sem o medicamento, ela necessita do medicamento, ela vai entrar com mandado judicial e ela vai conseguir por meio da justiça. A justiça vai obrigar a prefeitura, por exemplo, a pagar muitas vezes o remédio que já era para estar disponível, né? Sim. E comprar em 10 dias, determina prazo para ser comprado. Aí a prefeitura tem que achar dinheiro e se virar e comprar o remédio, não seria o caso dos nossos agentes públicos aí, dos nossos deputados, eu acredito que seja algo para ser discutido em Congresso Nacional para facilitar. Eu acho que uma forma seria mudar um pouco a lei, porque da mesma forma que acontece essa compra do serviço, como a prefeitura compra de Santa Casa da Humanitária, talvez é que tem que tomar muito cuidado, porque a lei exige isso, né? Tudo começa a virar terceirização e não pode pela lei, né? Mas uma forma, do mesmo jeito que a Santa Casa, por exemplo, vende serviço, porque a prefeitura não poderia fazer um contrato com a Santa Casa, você vai fornecer esse tipo de medicação. Você é responsável por isso, eu faço o contrato, determino o valor. Eu acho que talvez, sentar junto, né? Ministério Público, Tribunal de Contas, o que é muito difícil, porque tudo tem lei que barra isso. Mas, do mesmo jeito que a Santa Casa Humanitária não para um atendimento, não pararia a medicação. Mas aí tinha que ter o compromisso de também não ficar abrindo um processo, uma queixa no Ministério Público para justamente questionar valor. Mas, claro, tem que ter fiscalização. Eu digo que tem que ser uma coisa responsável dos dois lados. Talvez até sentando junto, né? Vamos licitar, como o Didi falou, para comprar um aparelho tem que fazer licitação. Mas terceirizar isso, eu já falei a palavra, né? Não pode terceirizar. Mas dividir essa responsabilidade e passar. Porque, como ele falou, a gestão dura 4 anos, né? Depois muda. E aí não continua mesmo. A gente vê que cada 4 anos muda completamente o foco da gestão da saúde, por exemplo, fora as outras áreas. Então, quem entra não vai manter a mesma coisa. A gente vê que não se mantém. Muda completamente a forma de dirigir, no caso a saúde, mas eu acho que no sistema público ali, na gestão do município, isso muda em todas as áreas. E na saúde é mais crítico, porque é o que vocês falaram. Vai faltar medicação, isso custa a vida. E a vida não tem preço, né? E ela não volta de novo. Como uma obra que você deixou de fazer, pode fazer amanhã. Como uma ponte que cai, você vai lá, levanta de novo. Saúde, se a pessoa não existe mais, nada mais a recuperar isso. Não existe mudança, não existe conserto para reparar a vida, né? Então, nesse caso, tinha que ter uma gestão tem que ser muito responsável, mas não pode ser engessada, porque se for engessada, você não consegue fazer nada. E é muito difícil, eu imagino, né? Por isso que jamais eu me envolveria com isso, em qualquer esfera. Deve ser muito complicado fazer essa sistemática e fazer essa logística de fazer isso funcionar sem estar ferindo a lei, sem estar sofrendo uma ação do Ministério Público por conta da lei, que às vezes ela libera até um certo ponto, de um certo ponto para lá é terceirização, já não pode ir regular, e você vai lá, daqui a pouco entra com uma ação judicial, bloqueia seus bens, você não pode gerenciar direito, é muito complicado. Quando a Santa Casa compra remédio, falta sal também, vocês têm esses problemas com o laboratório? Não, vamos lá, nós somos particular. Se me faltar sal hoje, eu sei que vai faltar amanhã, eu saio na praça a comprar, eu posso comprar. Você não tem que passar por licitação? Eu não preciso passar por licitação. Okay. O Paulo foi sensato. Eu acho que não é uma defesa do governo ou defesa de político. É difícil, é muito difícil. Eu vou dar um exemplo para você, é o seguinte. Tudo na vida, se a gente fizesse esse controle, se a prefeitura começar a colocar controles, softwares para se controlar tudo isso, ela vai ter mais facilidade. E para ela conseguir fazer isso? Esse é o grande problema. Talvez ela está tentando. Mas é difícil, leva um prazo para fazer isso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando o seu gás vai acabar? O meu? Daqui uns 3 meses. Certeza? Certeza.
Eu não sei, porque eu moro em prédio, o gás é encanado, eu vou ter que perguntar para o Esse é o grande problema. Se você acaba, você vai ser para mim. Você está fazendo uma previsão, então você pode já comprar hoje e daqui 3 meses. Se o seu gás acabar depois, você vai ter um confronto. O remédio vence. Tem prazo. Se não tivesse prazo de validade, né, doutor? Podia... me estoca lá. Não pode. Tem pessoas que falam, quando teve a greve do caminhão, você acha que a Santa Casa não tem uma semana, 15 dias? Não tem. Uma que precisava esse estoque enorme. E outra tem vencimento, nós temos que se usar. Ela tem que ser constante. Não tem outro jeito. E nós trabalhamos constante. Faltou, porque nós trabalhamos com just time. Faltou porque o fornecedor não conseguiu vir entregar no dia. Porque se ele entrega certinho como fosse programado, não ia faltar. Ninguém prevê. O caminhão não chegou, não tinha o remédio. É isso, entendeu? Né? Então, é difícil para a prefeitura. É quando a gente fala assim, será que a prefeitura não pode se licitar tudo? Às vezes a gente também briga. Pô, é uma vida. Cara, mas eu sei que é uma vida, mas aí é o seguinte, aí vem do outro lado. Como o outro lado vai entender que é uma vida? Nós entendemos. Entendeu? Como o outro lado vai entender? Eu não estou criticando o Ministério Público, não. Eu acho que tem que ter um entendimento. Isso é um debate legal de nós sentarmos e um dia ter entendimento, porque eu acho que vai ser bom para a população limeirense. Muito bem, 9h06. Vamos agora ao depoimento de outro médico, né? Foi vereador também, atua agora somente na rede particular, é o doutor César Cortes. Vamos ver o que ele pensa, então, a respeito das soluções para a saúde pública. Boa noite, Nani. Boa noite, Renata Reis. Boa noite a todos os ouvintes da Educadora. Importante tema que vocês estão discutindo hoje, e eu acho muito importante que esse programa esteja discutindo isso, porque é um programa que aflige, na verdade, grande parte do país, praticamente todas as cidades do país, e principalmente, diz razão também, a nossa cidade. Quando se fala de saúde pública, nós temos que lembrar que a saúde é um dever do Estado e é um direito do cidadão. Mas não é isso que a gente vê a nível municipal, não é isso que a gente vê a nível estadual, não é isso que a gente vê a nível federal. Pelo contrário, a gente vê os hospitais públicos lutando com grande dificuldade, com muita dificuldade e fazendo um trabalho maravilhoso. Mesmo assim, morre muita gente por falta de assistência médica. E não é culpa dos hospitais, mas é culpa dos poderes constituídos, principalmente dos poderes locais. Você vê que Limeira está sem secretário de saúde há bastante tempo, e não vou falar desse governo, obviamente, porque eu não sou político, nem quero ser mais político, mas sou médico e sou cidadão. E a gente vê muita coisa errada, não deste governo, mas de todos os outros anteriores relacionados à saúde. É inadmissível, por exemplo, uma pessoa ter que aguardar de 6 a 8 meses para fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, num caso grave, por exemplo, de um tumor, ou de uma hérnia de disco, ou de um acidente vascular cerebral. E a gente sabe que está morrendo gente, que estão morrendo pessoas numa faixa etária de menos de 60 anos por falta de atenção básica de saúde. A saúde está um caos em nossa cidade, ela está um caos no Estado, ela está um caos na Federação. E tem como consertar isso? Mas é lógico que tem. Se os grandes hospitais públicos, como a Santa Casa, conseguem sobreviver com recursos esparsos, quando vem verba de um deputado é 1 milhão, 500 mil, quando vem repasse da prefeitura é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, parece muito isso. Para um hospital isso não é nada. Isto consome, às vezes, em 2 ou 3 atendimentos graves. Então, os hospitais lutam com muita dificuldade, os médicos desses hospitais públicos, que não se refere a mim, porque eu não atendo hospital público, mas os médicos do hospital público são leões, verdadeiros batalhadores em favor da saúde da população. Mas a gente não vê essa mesma vontade pela parte política. Infelizmente, a política está levando a saúde cada vez mais ao caos social. São pessoas
milhares de pessoas que não têm o básico da medicação para tratar uma diabetes, uma hipertensão. Quando precisa, então, para uma hepatite B, para uma hepatite C, ou para uma doença autoimune grave, que precisa de um medicamento de alto custo, é um absurdo a gente ver os políticos reclamarem de ação judicial que é ganha pelo cidadão para dar aquele remédio de alto custo. Ora, não precisaria nem de ação judicial. Isso é dever do município, é dever do Estado, é dever da federação. Mas a gente, infelizmente, não vê isso acontecer em Limeira, nem agora e nem nos últimos 15, 20 anos viu acontecer. Infelizmente, a saúde pública está na UTI. E o grande prejudicado, na verdade, é a população mais carente. Porque a gente sabe que as pessoas com uma classe um pouquinho melhor têm plano de saúde. Cerca de 150 mil pessoas hoje têm plano de saúde em Limeira, mas são mais de 180 mil pessoas que não têm nada. Infelizmente não tem nada. Se não fosse a Santa Casa e se não fosse a humanitária socorrer essa população, eles não tinham nada. Ia estar morrendo muito mais gente do que está morrendo. É um descaso do poder público constituído, não é do poder legislativo, mas é do poder executivo, e não é deste governo, é dos governos anteriores também, e não quero dizer que tudo joga a culpa nos governos anteriores, tudo joga a culpa no governo federal. A culpa é de todos em conjunto. Acho que a verba para a saúde ela é carimbada e tem que ser usada exclusivamente para a saúde. Muito obrigado, Nani, pela oportunidade. Muito obrigado, Renata. E uma boa noite a todos os ouvintes da Educadora. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada, doutor César Cortes, que deu a sua opinião aí. Doutor César, que é ortopedista e também já foi vereador. Nós conversamos também com outro ex-vereador, né, Renata? Também o doutor Joaquim Raposo, Nani, falou conosco. Ele é diretor, inclusive, atualmente, de saúde de Cordeirópolis, né? Sim, e ele é cardiologista, né? Exatamente. Ele falou um pouco mais sobre a falta que faz uma pasta tão complexa como a saúde não ter um titular. Vamos acompanhar, então, doutor Joaquim Raposo. Eu acredito que um profissional médico consegue priorizar melhor a distribuição dos recursos na saúde. Hoje, a medicina ela avança muito rápido e ela vem se repartindo em várias áreas de atuação. E como o recurso é escasso, o profissional médico consegue orientar melhor o gasto desses recursos. Além disso, no caso de discussão com colegas médicos que exigem demandas que às vezes a secretaria não tem ou vai abrir uma exceção de liberar, a conversa fica mais fácil de ser compreendida sendo um profissional médico. E o que eu tenho visto também é que, sendo um médico, ele orienta melhor na formação em urgência, tornando a equipe sempre mais eficiente nos atendimentos. Muito bem, muito obrigada, doutor Joaquim Raposo. E o último depoimento da noite é do doutor Renato Salib Gulo, né? Também falou sobre o que ele pensa sobre a melhor gestão para a saúde pública. Vamos conferir. Apesar de todas as deficiências, todas as críticas que a gente possa fazer ao modelo de gestão de saúde no nosso país, eu acho que, apesar de tudo, ainda é o melhor que tem diante da nossa realidade. Então, o sistema utilizado pelo SUS, que contempla 70%, 75% da nossa população, que é um número grande, né? Então, nós temos que ver uma melhoria nesse sistema. Então, ele se divide em atenção primária, que seria os UBS, Unidades Básicas de Saúde, onde estão os atendimentos nos postinhos,
os atendimentos do Programa de Saúde de Família, que é o PSF, os laboratórios que fazem os exames mais simples e os atendimentos básicos, como curativos, etc. Já o secundário, que contempla as UPAs, unidades de pronto atendimento, né? Que seriam as urgências e emergências, e são então, portanto, atendimentos de média complexidade, e o terciário, que atinge os atendimentos de grande complexidade, que são de alta complexidade. Então, acredito que o sistema não é ruim, precisaria sim uma parceria entre o governo e as iniciativas privadas, né? Então, a parceria pública-privada, que seria o PPP, eu acho que seria um mecanismo para aliviar um pouco das costas do governo. E com isso a gente faria o quê? Melhoraria, otimizaria o atendimento ao público carente, né? que é o que é atendido até então. Com isso a gente teria um leque maior de especialidades atendendo a população que necessita disso. Muitas áreas não temos especialistas, né? Exames às vezes de imagem, por exemplo, um ultrassom, que ele leva muito tempo, uma tomografia, poderia ser agilizado isso, melhorando o atendimento à população carente, e também eu acredito que com isso, isso facilitaria a qualidade da população no seu atendimento. Fora isso, que é uma ideia, eu acho que a instalação da Faculdade de Medicina em nossa cidade já é uma realidade, que possivelmente para o ano que vem já estará em vigor. Então, eu estive presente nesta apresentação da Universidade de São Judas, que vai administrar o curso de Medicina em Limeira, e vi que o projeto é muito bom, ou seja, a partir do segundo, terceiro ano da Faculdade de Medicina, os alunos já estarão sendo treinados para o atendimento a nível de hospital e de unidades de saúde, como ambulatórios e o Programa de Saúde de Família. O projeto é muito bom, ou seja, a partir do segundo, terceiro ano da Faculdade de Medicina, os alunos já estarão sendo treinados para o atendimento a nível de hospital e de unidades de saúde, como ambulatórios e o Programa de Saúde de Família. Então isso ampliaria o atendimento dessa população, da nossa população local. Eu acho isso muito interessante, que vai agilizar também o atendimento. Muito obrigada, doutor Renato Salib. Doutor Renato, que é clínico geral, pneumologista, e tem aí a fórmula do emagrecimento, né, gente? Doutor Renato, muito obrigada pela participação. O Paulo tem a fórmula do emagrecimento também. Eu também, tem também. Não sei. Mais drástica. A dele já é meio, né? Já corta tudo, né? Pois é. E o que vocês acham, então, desses depoimentos? São todos depoimentos muito interessantes, né? Médicos que sabem onde que falta, né? Todos eles, vocês viram, né? Citaram essa questão da atenção básica, né? De que a população tenha realmente essa educação, de saber os locais corretos a procurar numa emergência ou quando é uma situação mais leve, né, Didi? Isso é educação, é aquilo que a gente fala. A gente tem a obrigação de educar. Eu volto a falar com uma indústria. Se o cara não sabe usar meu produto, o culpado sou eu. Porque eu não soube ensinar ele como fazer. É mais ou menos assim. Para usar a saúde básica, nós temos que ensinar como tem que ser feito. E lógico, nós temos que cobrar também dos setores que trabalham, que nós administramos, que isso funcione. Tá? Comentário legal, eu acho que algumas coisas eu discordo, algumas coisas eu concordo. Sobre gestor, eu volto a falar sobre um secretário, não tem que ser, desculpe, não é questão de ser médico, tem que ser um gestor. Eu acho que para todo mundo, todos nós conhecemos, eu não quero fazer a propaganda do carro, mas eu vou falar de uma marca aqui no Brasil que chama Hyundai. O dono da Hyundai do Brasil é um médico. Largou, abdicou de toda a sua profissão e foi ser um gestor. Ele é um gestor administrativo. Pô, mas como o cara vai entender de mecânica, de mercado, de carro? Ele contratou gente que sabe fazer. Não, ele né? sabe fazer. Ele é muito bom. Por isso que ele largou a profissão. E ele sabia fazer gestão. Então eu falo assim, é gestão. Às vezes você pega um presidente de uma indústria, ele é formado em engenheiro químico, um engenheiro de produção, pode ser médico também, como ele. Então, eu acho que a pessoa tem que aprender a fazer gestão. Não é a profissão dele que vai fazer. O cara que é gestor, ele vai entender da profissão. Ele não vai saber, ele não vai praticar ela, mas ele vai entender como fazer para que a coisa funcione. É isso daí, é gestão.
Então, eu acho que eu preciso ter, como gestor, eu vou falar assim, no meu caso, eu tenho que ter um médico que eu escuto ele, para me entender o que eu não entendo. E eu vou saber como fazer que aquilo funcione. Isso é gestão. Doutor Paulo. Sim, eu concordo com o Didi, porque a gente vê, no meio de tantas leis e tanta coisa que tem que se seguir, tem que se saber, nem sempre o médico, na profissão dele, quando assume um cargo desse, talvez consiga gerenciar tudo isso. A gente tem alguns exemplos de ministros da saúde que não eram médicos, que deram muito certo. José Serra. E tivemos exemplos contrários, de médicos que deram muito errado, né? Temos exemplos recentes aí, né? Então, não vou citar nome porque justamente para essa questão partidária aí. Mas tem ministros da saúde que foram médicos e foram um fracasso, um fiasco. Como o exemplo que vocês deram agora de ministro que não foi médico e que ajudou muito. Serra foi importante a lei dos genéricos aí, né? Sim. Ele mesmo usou isso muito como propaganda, mas com certeza, se não tivesse a lei dos genéricos, hoje as medicações seriam muito mais caras do que já são, né? Essa coisa de conseguir buscar medicação quando não tem na rede, tem na farmácia, só fazer o cadastro, pegar lá um remédio genérico. Então, a medicação genérica, isso ajudou muito. Então, é questão de conhecer mesmo o sistema e gerenciar ele. Eu acho que não é indispensável que seja médico, não. Eu acho que é indispensável que tenha conhecimento da área que for, mas que saiba gerenciar, porque no meio de tanta lei, de tanta portaria, é muito complicado. Às vezes o médico talvez não vai dar certo mesmo. Pode até ter, mas eu acho que não é uma regra, não precisa ser uma regra. E Renata Reis, quando tá faltando dinheiro para um prefeito, para quem que ele tem que pedir, hein? Tem que ter um deputado, né? Um deputado, não só para o prefeito, né, Nani? Nós estamos aqui com dois gestores, um diretor da Humanitária, o provedor da Santa Casa de Limeira. Que tem que pedir também, né? Que também devem pedir. E por isso a importância de ter um representante na Assembleia Legislativa, de ter um representante no Congresso, na Câmara dos Deputados, né, Nani? A gente vê a necessidade que a cidade tem, não só para a área de saúde pública, mas para todas as outras áreas, né? Para a discussão, para levar o nome de Limeira. Limeira está precisando disso, está precisando daquilo, bater na porta dos ministérios. Estamos em ano eleitoral, minha gente, é preciso pensar nisso. E muitos nomes serão apostos. E sobre essa questão de Brasília, nós conversamos com o deputado federal Miguel Lombardi, que é o único representante que Limeira tem em Brasília. E o Didi mesmo falou que tem ajudado muito a Santa Casa, ajudado muito os hospitais. E a gente falou com ele sobre essa relação, justamente aí, esse vínculo, né, que um deputado da cidade cria junto às necessidades. Afinal de contas, o que ele faz lá em cima, que muitas vezes a população aqui desconhece, sabe? O Miguel fez isso, o Miguel fez isso, mas como é feito? Qual é o trabalho do parlamentar? Trâmite, né? O que ele precisa fazer para conseguir muitas coisas para a cidade? Vamos conferir então a entrevista com o deputado federal Miguel Lombardi. Olha, isso aí tem os números aí, né? Se você pegar a nossa cidade aí nesses últimos 20 anos, né? Antes da gente estar assumindo, antes de 2015, o que nós recebemos de recurso federal. E fala a mesma coisa na questão estadual, né? Faltando representante no governo do estado, na Assembleia Legislativa. É muitíssimo importante. Você vê, olha as conquistas da nossa cidade, mais de 250 milhões, 106 milhões de saneamento, né? Na melhor questão do tratamento da água no seu esgoto, no Jaguari lá, no bombeamento, aumentando isso, nós estamos vendo esse problema. E eu fico muito preocupado com a questão da água. Então, 106 milhões de investimento que a concessionária tem que fazer a custo zero para o município, isso é responsabilidade dele, mas estava travado lá em Brasília a questão desse recurso, desse financiamento para essa empresa. E aí tem, né, anel viário, tá voltando de novo a duplicação da Jurandir Paixão, a ligação do Tatus Lopes, isso foi 42 milhões. E aí tem a radioterapia. Olha a importância de uma máquina dessa no do acelerador. Isso... Você não tem um deputado fazendo gestão pela cidade... E aí tem a responsabilidade. Aí tem a responsabilidade. Olha, lógico, nós sabemos do momento político que o Brasil atravessa, não tira a razão da população, às vezes fica descrente, político, você vê corrupção aqui, corrupção lá, mas nós temos que fazer a nossa parte, cidadão e de cristão, separar o joio
do trigo e realmente votar em pessoas boas. Está aí o meu trabalho, né? Está aí todo esse recurso, e é obrigação e dever, não é nem um favor, não, mas a gente tem que ter representantes que realmente trabalhem. E quando você fala em gestão lá em cima para poder beneficiar a cidade aqui, que trabalho é esse que você faz para que as pessoas entendam? O que você faz lá para poder ajudar as pessoas aqui? Às vezes aparece plenário, mas tem comissão e tem a gestão dos ministérios. Eu estou lá diariamente. Quando é demanda do Ministério da Saúde, eu estou lá. Educação, eu estou lá. Quando é assistência social... social... tem um pedido de Limeira esquecido lá, aparece um deputado e tem lá, muitos, que tinham muitos, a gente vai lá e da região toda, a gente atende toda a região. Então, sem esse representante, seria impossível a gente conseguir essas benfeitorias. Benfeitoria, eu vou dizer, que é direito, mas se não tiver lá, porque os recursos são poucos. Quem está lá vai puxar, a gente costuma falar, puxar a brasa para a sua sardinha. É assim lá. E nós não temos representante lá, fica difícil, não tem voz. Limeira não tem representante. Está fora. A hora que der certo, se der certo, e é difícil de dar certo, então tá aí. Está o nosso trabalho. Agora a gente tem que chamar a responsabilidade. Político, eu não preciso do político. Às vezes você não precisa do político, ainda bem, né? Indiretamente, às vezes tem todo o conforto, mas aquele doente, aquelas famílias pobres precisam. E se não tiver um representante, não adianta deixar de votar. Deixar de votar, o que vai acontecer? Outras pessoas que têm outros propósitos vão estar na política fazendo um benefício próprio para o seu grupo. Então isso é importante. O voto é importante ter os representantes, porque depois vai faltar a questão da Santa Casa, a situação lá atrás que a Santa Casa já passou. Né? Agora, graças a Deus, está bem melhor, está, enfim, humanitária. Humanitária teve problema com gerador, teve problema com custeio de recursos, postos de saúde, os recursos que nós trouxemos para a prefeitura de custeio para poder os postos de saúde funcionar. Sem um representante lá não tem. Só para a saúde de Limeira, até agora eu já destei mais ou menos 25 milhões. É um valor muito significativo. Né? Então é isso que nós temos que chamar a responsabilidade. Nós precisamos chamar essa responsabilidade que precisamos votar. Não é deixar de votar que vai melhorar. Nós temos que sim separar o joio do trigo, acompanhar o mandato, ver certo o que se está trabalhando realmente, o que está fazendo, ou só está indo passear, no caso, na Assembleia ou lá em Brasília. Muito bem, Miguel Lombardi, deputado federal. É basicamente aquilo que você falou no começo do programa, né, Didi? O Miguel explicou todo esse trâmite. É aquele trabalho de formiguinha, né? E de pressão mesmo, né? Ir no ministério, pedir, entrar com protocolo, cobrar, olha, aquela verba tá parada, tem projeto que foi mandado que não deu encaminhamento. É um trabalho político, mas que é necessário, né? É um mal necessário. Eu, particularmente, não deveria existir, né? Porque depois que faz o projeto, foi aprovado tudo. Mas a hora que chega lá, você imagina, o Ministério tem 30 pessoas e atende o Brasil inteiro. Não estou dizendo que falta gente, mas eles vão ficar conferindo isso. Então, Mas, eu volto a falar, sem um deputado, um líder nosso de Limeira, lá em Brasília e um em São Paulo, é difícil. Nós temos o povo limeirense vota em limeirense. Vamos lá, pessoal. Muito bem, estamos na parte final. Vamos ao intervalo comercial? Não vamos ao intervalo comercial, não. Não vamos. Tem jogo hoje? Hoje tem jogo. Mas é dia dos namorados, não pode ter jogo. Pois Mas é. É dia dos namorados mesmo? É dia dos namorados. Aliás, a hora que acabar o programa, eu vou jantar com meu namorado no Bistrô Terroir. É óbvio, né? Porque também o bistrô deve estar lotado, hein, Didi, hoje. Hoje mas eu já fiz a reservinha da minha mesa lá. Você vai ficar no banquinho ali da porta. Eu fico lá tomando um do lado de fora. Eu também pedi uma reserva. Tomando um vinho. Não sei se vai ter, mas eu pedi. Eu não vou estar dirigindo, né? O doutor Paulo não vai poder, né? Vai pra cirurgia, né? Sai daqui e já continua, doutor. Vai ter que esperar o fim de semana agora. Muito bem, né? O Bistrô Terroir, que fica na Alferes Franco 946 no centro. O telefone é 3702-1862. Bom, antes da gente ir embora, então, as palavras finais, né, Renata, dos nossos convidados. Foi um bom papo. Ótimo papo, muito esclarecedor mesmo, doutor Paulo. Eu gostaria de agradecer o convite e pedir desculpas pelo atraso, que os compromissos aí me atrasaram. Eu sei que o Didi também tem vários, aí consigo chegar a tempo, né? Mas eu acho que é importante, né, essa iniciativa da Rádio Educadora, né, de discutir esse assunto que é tão importante, e até para as pessoas, como o Didi falou, as pessoas que não têm conhecimento, para tentar de alguma forma educá-las a entender como funciona o sistema e
para as pessoas que participam da administração dele, tentar cada vez mais, através desses depoimentos, da experiência que cada um cita aqui, fazer com que o gerenciamento e a gestão seja mais eficaz, né? Eu acho que o objetivo disso é fazer com que o sistema, os graus de complexidade funcionem na sua integralidade para poder não sobrecarregar a complexidade seguinte, né? O que a gente tem visto acontecer hoje em dia ainda no sistema, né? Eu acho que isso ajuda muito e essa iniciativa é muito importante. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, doutor Paulo. Didi, muito obrigada pela presença. Suas palavras finais. Não, agradeço Paulo, Nani, Renata, pessoal aí que está trabalhando escondido ali, né? Gustavo, e a com todos certeza. os ouvintes, né? Eu acho que, na verdade, continuamos trabalhando. Acho que a crítica é positiva. Eu acho que a crítica ela é construtiva, desde que ela seja bem elaborada. E eu gosto muito, porque é só assim que a gente cresce. Muito bem. Obrigada, viu, Didi, pela presença. Boa sorte para vocês aí, né, Renata? Como gestores de 2 hospitais tão importantes, a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Olha, tem que se dedicar mesmo, né, Didi? E aguentar as críticas, como você disse, realmente a população critica porque ela quer um atendimento imediato, né? Está na Constituição, está na lei. Então, a gente só tem a desejar boa sorte aí, né? Obrigado, eu que agradeço a vocês. Muito bem, e sempre lembrando que o programa Bastidores continua na nossa página, né, Renata? Continua na página, você pode clicar lá, assistir a qualquer momento do dia, da noite, tá lá, programa Bastidores, desta terça-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, e nós discutimos saúde pública aqui. Foi muito esclarecedor. Muito bem, muito obrigada a você por sua audiência e até a próxima terça-feira. Tchau, gente! 1020 AM Educador.